Oi, boa noite. Boa noite. Começamos em um minutinho, tá? Deixa eu só copiar uns 2 links aqui no chat que eu queria deixar para vocês. É o seguinte, eu acabei de colar aí no chat 2 links que tem a ver com discussões que a gente teve no final da nossa aula da semana passada, ou das aulas da semana passada. O primeiro deles é a publicação de um volume sobre política industrial nos termos de uma transição verde, digamos assim, né? O título da publicação é Green Industrial Policy, Concept Policies e Country Experiences. Então, é um volume, foi indicado por um colega que trabalha com política industrial. Segundo ele, é uma ótima publicação que traz um pouco o estado da arte a respeito de políticas industriais pensadas na perspectiva de uma transição para a sustentabilidade, de uma transição ecológica ou algo assim. Eu não li o texto, né, ainda, mas a indicação é boa, a indicação é quente, né? E o segundo link, que eu também coloquei aí no chat para vocês, aí é um link do YouTube, com um seminário realizado pelo SEBRAP algumas semanas atrás, que foi coordenado pelo Glauco Arbix. O Glauco Arbix é um dos principais especialistas em inovação, né, no Brasil, e o título do seminário, deixa eu voltar aqui para o arquivo original para ver, era Complexidade e Desenvolvimento Sustentável, Desafios e Oportunidades para a Retomada Econômica. Então, o seminário foi copromovido pelo SEBRAP e pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, e há, portanto, aí uma tentativa de discutir economia brasileira e o papel das exportações e importações de bens de alta e baixa complexidade. Então, são temas afins à discussão que a gente teve na semana passada, e pode interessar aí a alguns de vocês. O Luiz estava pedindo para a gente colar de novo, então tá aí, Luiz, os dois links, tá bom? Bom, então isso retomava um pouco o tema que a gente havia discutido antes. A gente, então, agora então inicia, né, essa é a nossa 11ª semana, né, das 12 semanas, perdão, do curso, e basicamente é a nossa última semana, digamos assim, de produção conjunta, né? Eu tinha dito para vocês, o tema da nossa aula de hoje era discutir uma agenda de pesquisas, né, porque na sequência toda de discussão que nós fizemos, a gente tentou situar o debate, ou os debates sobre o pós-pandemia nos marcos do que a literatura vem dizendo, né, nos marcos do que as agências internacionais vêm recomendando, e nos marcos do que o debate público brasileiro vem produzindo. Então, num certo sentido, a gente passou por esses 3 domínios, né? Pelo domínio, portanto, das narrativas científicas, o domínio normativo, né, representado pelos grandes organismos internacionais,
FAO, CEPAL, PNUD e outros, e passamos pelo domínio do debate público por meio de alguns intelectuais orgânicos, para usar a expressão do Gramsci, representativos dos campos, né, dos grandes campos aí da política brasileira. Na aula passada, a gente tentou fazer um certo fechamento dessa discussão toda, e o que nós reservamos, então, para a aula de hoje é uma discussão sobre a agenda de pesquisas. Eu coloquei no site para vocês, eu tinha deixado liberado, né, porque essa foi uma indicação tardia, né, não foi um material com o qual eu não tinha tido contato quando eu estava elaborando o programa da disciplina, então eu incluí isso agora nessa nossa trajetória de discussões, um documento, né, das Nações Unidas, cujo título é algo como, né, um mapa, né, para pesquisa no contexto da retomada pós-Covid-19. Então, o documento integral ele está disponível para vocês. Eu deixei lá na pasta da nossa disciplina no TIDIA. É um documento recente, foi lançado mês passado, novembro de 2020, portanto, vocês têm a oportunidade aí de ter acesso a um documento fresquinho, né, que dá esse roadmap sobre como vincular o tema da pesquisa científica ao contexto do pós-pandemia. Então, como vocês não tiveram a oportunidade de ler, né, porque é um documento recém-lançado e não estava no programa, eu preparei aqui uma pequena apresentação com alguns dos pontos que eu considero principais. Isso não deve ocupar a nossa aula inteira, então eu vou partilhar aqui a minha tela e introduzir esses pontos, e aí em seguida a gente tem um tempo para debater. Bom, deixa então eu partilhar a tela aqui, só um segundo. Tá aqui. Bom, vocês devem estar vendo aí, então, né, um PowerPoint, um slide, cujo título é Uma Agenda de Pesquisas para um Mundo Pós-Covid. Como eu já havia dito para vocês, né, eu optei por terminar esse nosso percurso com esse tema, porque esse é o nosso métier, certo? Nós estamos numa universidade, essa é uma disciplina, né, de cursos de nível superior, e, claro, a gente sempre fica muito tentado, sobretudo na área de ciências e humanidades, a discutir os temas pela ótica do mundo prático, né? Pela ótica dos embates políticos, pela ótica do como é que nós vamos resolver isso, e daí por diante. Mas a gente nunca pode se esquecer que isso muita gente pode fazer, né? O tratamento dos temas, né, como cidadão, como cidadã ou como militante, né, isso é comum a várias áreas, mas tem uma coisa que só nós podemos fazer, que é dar aos temas um tratamento científico. As duas coisas, obviamente, não são conflitantes, não são dicotômicas, né, mas a gente sempre tem que puxar a brasa para o lado dessa sardinha, que é o tratamento científico dos temas. Então, além da nossa contribuição como cidadãos, e em alguns casos, né, de alguns de nós como militantes, nós temos também uma contribuição a dar como cientistas, como profissionais cientificamente formados para o tratamento desses temas. É por isso que eu sempre termino os cursos, né, da graduação e muitas vezes também os da pós-graduação, com uma aula com esse tema, né, de tudo que a gente viu, o que fica para uma agenda de pesquisas.
Em geral, eu faço isso a partir da minha leitura, né, do que eu considero relevante, uma espécie de balanço desde a minha experiência, desde a minha visão como cientista. Mas, nesse caso, como havia um documento recém-publicado, muito recentemente publicado, eu resolvi me pautar por ele, até para que isso vire também objeto de discussão entre nós, né? Então, esse é a razão de ser desse último tema aqui no nosso curso, né? O ponto de partida desse documento das Nações Unidas é que 2020 introduz uma espécie de bifurcação, né, na trajetória recente do debate internacional. Então, essa figura que foi retirada do relatório, ela representa um pouco isso, né? A figura sugere que nós estávamos num caminho emoldurado por um conjunto de acordos ou de diretrizes firmadas em 2015, né? Aí se mencionam 3 marcos, né? O Acordo de Paris, né? A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e o chamado Sendai Framework, né? São 3 documentos, são 3 referências que tinham por objetivo criar um campo de convergências entre os vários países, entre organismos multilaterais, governo e iniciativa privada, em torno de compromissos, em torno de um conjunto de critérios, né, que pudessem permitir às sociedades humanas caminhar na direção de um mundo mais próximo daquilo que o ideal normativo da sustentabilidade sugere, né? Vem 2020, né? Já havia um certo ceticismo em relação a todas essas agendas, né? Mas, na minha visão, ainda que com todos os defeitos, ainda que com um conjunto de insuficiências, ambiguidades e daí por diante, eu considero que esses marcos estabelecidos em 2015 não eram completamente inócuos, não era simplesmente uma formalidade, não era simplesmente retórica vazia de diplomacia internacional. Não, era um esforço de criar um certo campo de convergências, mas que dependia de todo um esforço posterior de implementação, né? Bom, 2020 e a pandemia complicam muito mais isso que já não era simples, isso que já não era trivial, né? E o que esse documento considera é que nós podemos, a partir daqui, tomar 2 caminhos diferentes, né? Um caminho é o que está representado pela seta inferior nesse desenho, é retomar, para usar o jargão, né, muito mencionado nos tempos recentes, é retomar a normalidade anterior, né? A expressão business as usual representa fundamentalmente isso. E, obviamente, isso só nos levaria a um futuro no qual os temas estruturais dos quais a gente vem falando desde o começo da disciplina só iriam recrudescer, né? Só iriam se tornar ainda mais dramáticos, né? O caminho alternativo, e essa é a aposta do relatório, é que, por meio da pesquisa, por meio da produção de conhecimentos, se pode produzir uma trajetória de retomada pós-Covid mais baseada em um tipo de resposta que favoreça mudanças e transformações que nos coloquem numa rota mais favorável para alcançar um futuro marcado por
equidade, resiliência e sustentabilidade. Ou seja, se admite que a produção de conhecimentos pode e deve desempenhar um papel fundamental nessa bifurcação diante da qual nós estamos colocados. Né? Esse desenho mostra um pouco o quanto os objetivos do desenvolvimento sustentável, as metas dos objetivos do desenvolvimento sustentável foram afetadas, né, negativamente pelo contexto criado com a Covid. Né? Então, a gente tem aí quatro destaques, né? Para não passar por todos eles, vou mencionar aqui apenas um ou dois. A gente tem hoje um número, né, de pessoas, um número muito significativo de pessoas, né, que ou já estão ou estão na iminência de serem empurrados para a condição de pobreza extrema, né? Esse relatório fala aí em 71 milhões de pessoas, né? Aqui no Brasil, a gente já vinha tendo um aumento significativo do número de pobres ano após ano, né? Na segunda metade do último decênio. Nesse momento agora, a gente tem uma situação amenizada pela introdução do chamado auxílio emergencial, mas há uma grande incógnita, como a gente já discutiu nas aulas anteriores, a respeito do que vai acontecer com isso no ano que vem. Né? Um segundo elemento mencionado aí é o aumento dos casos de violência doméstica, né? Que cresceram por volta de 30% em alguns países. Aqueles de vocês que se interessam por essa temática, fazendo um parênteses, no mesmo canal do SEBRAP no YouTube, onde vocês encontram esse vídeo, né, do debate sobre complexidade e economia, que eu postei instantes atrás, a gente realizou também um seminário meses atrás sobre como a situação das mulheres estava sendo afetada pela pandemia. Então, aqui no Brasil também a gente tem números muito expressivos sobre isso. Enfim, em praticamente todos os indicadores que a gente olha, talvez na escala global, os únicos que foram afetados positivamente ou não tão negativamente pela pandemia são justamente os indicadores ambientais, porque eles são muito sensíveis à atividade econômica. Então, como a atividade econômica ela diminuiu no período, alguns indicadores ambientais diminuíram junto, mas há uma enorme probabilidade de que, com a retomada das economias, eles voltem a piorar como vinham piorando antes. Né? Então, para quase que qualquer domínio que a gente olhe, né, outro mencionado aí no indicador está relacionado com a interrupção, né, das aulas nesse período. Muito se tem falado sobre qual é o tamanho do prejuízo em termos de formação, né, de desenvolvimento, inclusive cognitivo,
para o contexto atual, né? A segunda questão é gerar aprendizado, né, com as tentativas de resposta que vai se tentando dar. Então, como se trata de um contexto novo, é preciso ter uma espécie de reflexividade aguçada para aquilo que vai sendo feito, né, justamente para ir gerando, em diálogo com o objetivo anterior, para ir gerando, né, aprendizado nessa trajetória de enfrentamento, né. Terceiro objetivo diz respeito a produzir um olhar, né, que esteja fortemente embasado numa abordagem sistêmica, né, dos problemas, dos temas, das questões. A gente falou bastante disso nas nossas 2 últimas semanas, né, como a ideia de enfoques sistêmicos, como a ideia de olhar para as interdependências e tudo mais, já vinha sendo uma característica marcante do campo científico, né, nesse século XXI, né, e a pandemia reforça ainda mais isso. Quer dizer, com a pandemia fica mais claro do que nunca como aspectos que têm a ver com o meio ambiente afetam a saúde global, como aspectos que afetam a saúde global repercutem sobre a economia, como o funcionamento da economia afeta a capacidade de resposta da sociedade e assim sucessivamente, né? Se trata não só de olhar para essas questões sistêmicas ou de olhar para essas interdependências, mas também de fazer isso dando visibilidade, dando prioridade para as populações marginalizadas ou vulneráveis que são mais afetadas pela crise, né? Então, não é qualquer conhecimento, mas é um conhecimento com determinadas características, destacadamente 2, né? Portanto, olhar sistêmico, prioridade, atenção, sensibilidade a populações vulneráveis ou marginalizadas, né? E o quarto e último objetivo, né, que justifica uma agenda de pesquisas partilhadas é justamente a busca por se produzir colaboração no âmbito da comunidade científica internacional, e para isso é fundamental ter um enquadramento, né, um framework partilhado pelos diferentes agentes que compõem essa comunidade. Vamos lembrar que quando a gente fala de uma comunidade científica, nós não estamos falando só dos cientistas, nós estamos falando das agências de financiamento, nós estamos falando das políticas científicas e tecnológicas dos governos, nós estamos falando do papel do setor privado, que é cada vez maior na produção de ciência e de inovação, né? Então, nós estamos falando de uma comunidade multi-atores, e nós vamos ter muito mais sucesso se essa comunidade multi-atores estiver trabalhando sob um mesmo enquadramento de um conjunto de questões, procedimentos e daí por diante, né? Repetir uma palavra aqui. Esse esforço, ele se organiza, né, em torno de 4, o que eu chamei aqui de 4 pilares, né? O pilares não é bem a palavra, né? Vamos colocar aqui 4 critérios, talvez seja melhor, né? Que funcionam, então, como uma espécie de horizonte, né, para esses esforços. É muito interessante que o relatório ele traz já no título uma tríade
de critérios: equidade. Lembrem-se que nós estamos falando desde o começo do curso como desigualdades é um elemento central da agenda contemporânea, já era antes da pandemia, né? Fazendo um parênteses, né? Eu esqueci de mencionar isso no começo da aula, né? Nós estamos no segundo dia posterior às eleições municipais no Brasil. Alguns analistas, poucos, mas alguns chamaram a atenção para o fato de que desigualdades entraram como um tema de várias campanhas no Brasil nesse ano, né? Em algumas cidades e com alguns candidatos, o tema da desigualdade apareceu de uma maneira que não aparecia. Então, é curioso, é interessante como esse relatório coloca o tema equidade como um desses critérios que estariam a orientar, né, no horizonte esses esforços de pesquisa. Depois, em seguida, vem dois temas que estão mais relacionados com a agenda ambiental: resiliência e sustentabilidade, né? É curioso como os dois temas são usados junto, né? O mais usual era a gente encontrar nos documentos a menção ou à resiliência ou à sustentabilidade, mas o relatório traz os dois temas, que são temas fortes da agenda ambiental, né? Embora o termo sustentabilidade ele convide a ir além da dimensão puramente ambiental. Então, esses três critérios, né, equidade, resiliência e sustentabilidade, eles são acoplados à ideia, né, da retomada do enfrentamento à situação trazida com a Covid-19. De que maneira o relatório propõe lidar com o diagnóstico expresso, então, nos slides anteriores e com esses 4 critérios postos no horizonte? Ele elenca 10 prioridades, né, sob a forma de 10 perguntas, né? Eu não vou ler as 10 aqui, porque elas são relativamente extensas e ia ficar muito chato, mas eu destaquei ali em negrito um conjunto de palavras-chave que são significativas para que se entenda de que tipo de prioridades o relatório está falando, né? Então, primeiro, ele começa falando, né, em esforços, né, num contexto de saída da pandemia, de superação da pandemia, que estejam orientados, desenhados, né, para estimular aqueles critérios-chave que eu acabei de mencionar, né, equidade, resiliência e sustentabilidade, e vinculam essa proposição ao marco dos ODS. Então, uma das coisas que se discutia, que se começou a discutir quando eclodiu a pandemia, era se essa comunidade internacional que trabalha com esses temas, né, de cooperação para o desenvolvimento e tudo mais, iria abandonar a retórica da Agenda 2030 e dos ODS, e isso seria substituído por uma outra agenda, uma agenda de reconstrução pós-pandemia, ou se iria se buscar conectar as duas coisas, ou seja, reposicionar a agenda, os acordos, as metas, etc., ou seja, adaptar o framework, digamos assim, do pós-Paris, né, do pós-Acordo de Paris de 2015, do pós-Agenda 2030 e os ODS para o contexto da pandemia. Esse documento sinaliza nessa direção, né, sinaliza numa tentativa de aproveitar aquele marco que vinha sendo criado e adaptar os esforços futuros naquela mesma direção, né? Essa é uma primeira prioridade que aparece, né? O segundo tema que vai aparecer muito nesse enquadramento do tema é a ideia de políticas antidiscriminatórias, o tratamento afirmativo da diversidade, né? Vai aparecer bastante, né, o tema gênero, né? Mas mesmo sem o mesmo destaque, mas em outros momentos,
outras formas de discriminação, né, racial, étnica, enfim, de diferentes tipos, vão ser mencionadas no relatório. Há uma sensibilidade grande para o tema das políticas antidiscriminatórias. Do ponto de vista de políticas setoriais, há 3 que aparecem com muita, ou 4 que aparecem com bastante ênfase, né? Sistemas de saúde, destacadamente, de longe, a mais mencionada, né? Isso já vinha tendo uma certa importância no período pré-pandemia, devido a 2 fatores. De um lado, o envelhecimento da população, sobretudo nos países mais ricos e de renda média, né? E isso, obviamente, projeta uma demanda, né, maior e de um tipo diferente para os sistemas de saúde, né? E, paralelamente a isso, a gente vinha tendo, em alguns países, um certo desmonte ou uma fragilização, pelo menos, dos sistemas públicos de saúde, né? Os Estados Unidos vinha retrocedendo em relação àquilo que o governo Obama havia tentado introduzir. Países que tinham uma tradição boa de um sistema de saúde, como era o caso da Inglaterra, também vinham sofrendo com cortes de verba. No Brasil também, embora o SUS goze de uma boa reputação, né, também vinha sofrendo com diminuição de verbas, né, à medida em que o Estado brasileiro vinha enfrentando uma crise fiscal. Então, os sistemas de saúde, e claro, uma vez que a pandemia por definição, um problema de saúde global, o tema sistemas de saúde aparece no topo, né, dos temas setoriais. Junto com os sistemas de saúde, a gente tem um destaque grande para o tema educação, né? É da tradição dos organismos internacionais sempre mencionar educação, sistemas públicos de educação, educação de qualidade, como um vetor-chave para o futuro, né? Numa abordagem mais economicista, isso é visto como um requisito fundamental para que as pessoas possam participar, né, do crescimento da produtividade das economias, para que você possa aumentar a empregabilidade, numa visão menos economicista e mais humanista, porque se considera que no mundo contemporâneo, educação, acesso à informação e tudo mais é uma parte fundamental dos requisitos necessários a que as pessoas possam participar da vida social. Seja por uma via ou por outra, há uma convergência entre os vários atores, dos mais liberais aos mais social-democratas ou coisa parecida, a respeito da importância da educação. Então, esse seria um segundo tema: saúde, educação. Terceiro tema que aparece bastante é o tema trabalho, trabalho decente, né? Trabalho decente é um conceito, é uma denominação criada pela Organização Internacional do Trabalho, né, o braço da ONU dos temas de trabalho, e começa a aparecer cada vez mais nesses documentos internacionais justamente por conta da crescente precarização do trabalho, né? Aqui no Brasil isso é algo conhecidíssimo, né? Não preciso gastar mais tempo falando da importância desse tema. Então isso vai aparecer com bastante ênfase aqui. E um quarto tema, uma quarta política setorial, por assim dizer, diz respeito aos sistemas de proteção social, né? Então, também num mundo de desemprego estrutural, num mundo de crescente vulnerabilidade, os sistemas de proteção social passam a ser vistos como um componente fundamental da estabilidade, da coesão das sociedades. Então, esses são temas, estou chamando de setoriais, porque, em geral, nos governos você tem, por exemplo, um ministério para cada um deles, né? Então, você tem o Ministério do Trabalho, você tem o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério da Assistência Social, do Desenvolvimento Social, enfim, com diferentes nomes, mas são políticas setoriais.
E depois você tem alguns temas transversais, né? Então, alguns que vão aparecer aqui são, primeiro, o tema do comércio internacional e das finanças, né? Então, obviamente, o relatório dá ao comércio internacional um peso grande, né? Também é da tradição dos organismos internacionais enfatizar bastante o papel do comércio como um indutor, né, do intercâmbio entre países, como um indutor do crescimento econômico, né? Claro que há toda uma controvérsia em torno do papel do comércio internacional, sobretudo para países como o nosso, que baseia a sua pauta de exportações crescentemente em commodities produzidas de uma maneira controversa, para dizer o mínimo, né? Mas é da tradição dos organismos internacionais dar muita ênfase para comércio internacional, pelo menos desde os anos 80, quando se intensificou, né, a chamada globalização, a liberalização dos mercados e daí por diante. Agora não é diferente. E junto com o tema comércio internacional, aparece o tema finanças, né? Obviamente, porque nós estamos num capitalismo financeirizado. Então, a maneira como se organiza o mercado financeiro internacional hoje é tão importante quanto a maneira como se organiza o comércio internacional, né? Um outro tema que vai aparecer com destaque nessas prioridades é o tema da estabilidade financeira, né, sobretudo nos países que têm problemas, né, que têm problemas fiscais. É o caso do Brasil, né? Então, se considera que será necessário pensar mecanismos, produzir conhecimento, produzir evidências sobre como melhorar as condições de estabilidade financeira dos países durante emergências globais como essas, né? Situações nas quais os governos são obrigados a gastar mais para garantir um mínimo de estabilidade e de proteção, né, no âmbito no âmbito interno, né, desses países. Então, esse é indicado também como um tema sensível. E os últimos dois que eu mencionaria aqui aquilo que a gente poderia chamar de transversalidade ou de coordenação, né, entre áreas de governo, né? A expressão que o relatório usa é o work together, né? Mas por trás dessa expressão está algo que a ciência política, por exemplo, chama de formas de coordenação, que o senso comum chama de integração e articulação de políticas. Quer dizer, no contexto atual, fica ainda mais claro algo que já se vinha, eu mesmo já publiquei alguns artigos sobre esse tema, esse é um tema recorrente, que é o tema de como é que a gente coordena esforços, porque uma boa parte dos problemas que a gente tem em implementação de políticas públicas se deve à falta de coordenação. Uma política vai numa direção, outra vai em outra, e às vezes uma anula os efeitos da outra. Então, uma grande questão que a gente tem no debate contemporâneo é como alcançar melhor coordenação entre áreas de governo, entre políticas, entre programas públicos, entre atores, e assim sucessivamente. Então, aí se elenca um conjunto de temas sobre os quais é necessário work together, sobre os quais é necessário coordenar esforços, né? Então, se menciona saúde, meio ambiente, eventos extremos, segurança alimentar, gestão de recursos naturais, e por aí vamos. Ou seja, é um conjunto de temas que não podem ser enfrentados só por um ministério, só por uma política, só por um programa. E, obviamente, como não poderia deixar de ser, o último tema ou a última prioridade chama a atenção, introduz o tema da degradação ambiental, né? Então, a lista das prioridades começa falando, né, em articular os esforços para promover equidade, resiliência, sustentabilidade, tendo como horizonte os objetivos do desenvolvimento sustentável, e termina falando da necessidade de melhorar as formas de prever e de atuar sobre degradação ambiental, preservação dos recursos naturais e assim por diante.
Alguém de vocês poderia dizer, bom, mas 10 prioridades não é muito? Pode ser, certo? Agora, o mais importante não é exatamente se são 6, se são 7 ou se são 10. O mais importante é vocês tentarem ver como, por detrás dessas 10 prioridades, há uma retórica. Por detrás dessas 10 prioridades, há um conjunto de palavras-chave. E esse conjunto de palavras-chave, mais ou menos, que concretiza uma espécie de sensibilidade dessa comunidade para certos temas, para um enquadramento das questões. Para vocês que são muito jovens, isso pode parecer trivial, porque vocês já nasceram no mundo no qual esses temas estavam colocados. Mas é muito importante destacar que, se vocês olharem para documentos internacionais dessas mesmas organizações 15, 20 anos atrás, ou talvez até menos do que isso, 10 anos atrás, a conjunção de termos não seria essa, né? Havia muito mais ênfase em comércio internacional, quer dizer, o lugar que hoje é ocupado por temas como saúde, meio ambiente, proteção social, há 10 ou 15 anos atrás, esse lugar era ocupado por comércio, crescimento econômico, redução da pobreza. Então, há um movimento, há uma recomposição na hierarquia dos temas tratados por essa comunidade internacional, né? E como a gente tem insistido bastante nas nossas aulas anteriores, isso não é só retórica vazia. Claro que existe uma distância enorme entre esse discurso e as intervenções concretas que acontecem, mas não é algo somente formal, é algo que sim acaba, em alguma medida, informando essas outras escalas. Eu não sei se eu já contei para vocês aqui, numa das aulas anteriores, uma coisa que aconteceu, né, quando houve a definição dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Logo em seguida, eu fui convidado para participar de um seminário na sede de um desses cargo de destaque, o que ele achava disso que estava sendo definido, né, Agenda 2030, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, etc. E, para minha surpresa, ele deu um sorriso meio irônico, como quem diz, isso não dá em nada, isso não vai ter efeito nenhum, né? Depois de 2 anos, mais ou menos, eu encontrei essa mesma pessoa num outro seminário, para o qual eu tinha sido convidado para falar, né, dessa vez na FAO, no Chile, no escritório regional da FAO para a América Latina, e essa pessoa fez uma apresentação mostrando como a área dele, no organismo no qual ele trabalha, estava desenvolvendo ações para promover os ODS tal e tal. Eu, obviamente, não resisti, na hora do cafezinho, me aproximei dele e perguntei, o que mudou, né, do que você me disse 2 anos atrás? E aí ele me disse, bom, o que mudou é que esse agora passou a ser um discurso partilhado pelas agências todas da ONU, e o secretário-geral da ONU cobra o meu chefe. O chefe dele era o diretor de uma das agências da ONU. O que a minha agência está fazendo para os ODS? E o meu chefe cobra a mim. E, portanto, eu tenho que organizar, eu tenho que rearticular os meus programas sob essa chave. E ele não disse isso, mas obviamente que todos os parceiros dele nos países, ele vai cobrar a mesma coisa, porque se ele tem que prestar contas para o chefe dele sob o enquadramento dos ODS, quer dizer, os parceiros dos países que implementam a agenda da diretoria dele também vão ter que fazer o mesmo. Então, isso mostra um pouco como você tem uma série de encadeamentos que a simples mudança da retórica, simples é modo de dizer, porque existe um movimento fantástico por trás da movimentação da retórica, não é que alguém chega e fala, é mais bonito a gente falar em equidade, resiliência e tal.
Não, há todo um movimento por detrás, que, claro, uma parte disso são as estatísticas sociais, que mostram que desigualdade e mudanças climáticas são problemas dramáticos. Depois você tem uma outra dimensão, que é atores de renome, prêmios Nobel de Economia, outros que não são prêmios Nobel, mas viraram best-seller, como o Piketty, vão dizer que esses temas de equidade têm que ser enfrentados. Enfim, você tem todo um movimento por trás até que isso seja assumido como uma retórica por esses organismos. E a partir daí há um enquadramento, a partir daí há um alinhamento, melhor dizendo, dos vários níveis de relações que compõem essa comunidade. Então, é por isso que eu estou sublinhando palavras-chave nesse rol das 10 prioridades, porque elas mostram um movimento, elas mostram uma atualização discursiva, e a atualização discursiva tem repercussões, repito, sem ingenuidade, né? Que são permeadas por ambiguidades, que são permeadas por oportunismo, que são permeadas por dificuldade de implementação, que são permeadas por polissemia. Quando você está falando de trabalho decente, tem uma definição da OIT, mas depois cada país vai puxar a definição um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Quando você está falando de sistemas de saúde, tem vários modelos, mas a prioridade aos temas, ela é algo significativo, certo? Então, essas 10 prioridades, apresentadas sob a forma dessas 10 perguntas, elas orientam 5 pilares. Então, o documento que eu indiquei para vocês, ele vai depois, então, depois de fazer esse enquadramento geral, ele vai dizer, então, a pesquisa científica que responda a essas prioridades, que ajude a fazer com que a bifurcação em que nós estamos nos afaste de um futuro cinzento e nos aproxime de um futuro com equidade, resiliência e sustentabilidade, essa agenda ela se concretiza em 5 pilares, certo? Quais são esses 5 pilares? Serviços e sistemas de saúde, né? Serviços básicos e proteção social, né? Programas voltados para a retomada, para a resposta econômica ao contexto de crise, né? Cooperação multilateral e políticas macroeconômicas e o tema da coesão social. Esses são 5 pilares e eu não introduzi aqui porque ia ficar muito picotado, né? Cada um desses 5 pilares, ele gera uma agenda de pesquisas própria, certo? Então, se alguém de vocês se interessa por sistemas de saúde ou por as políticas e sistemas de proteção social, ou por políticas macroeconômicas, enfim, por qualquer um desses 5, eu sugiro que vocês deem uma olhada no capítulo correspondente, porque aí o relatório vai fazer perguntas específicas sobre cada um desses temas e quais são as evidências que precisam ser produzidas para dar respostas para essas perguntas, né? Então, como o nosso tempo é curto, eu não vou esmiuçar aqui os 5. Vocês têm isso no relatório que foi indicado. E há 2 temas que são explicitamente mencionados como temas transversais aos 5 pilares e que merecem atenção. Equidade de gênero, notem como são vários os temas de equidade que aparecem no relatório, mas equidade de gênero tem um destaque maior do que outros, né? E o tema da sustentabilidade ambiental. Então, esses 2 temas, eles envolvem sistemas de saúde, envolvem proteção social, enfim, envolvem os 5 pilares que foram mencionados aí. Em cada um desses 5 pilares, os problemas são enquadrados a partir de um olhar comum, ou seja, tem 5 características que estão presentes no detalhamento das agendas de pesquisa para aqueles 5 pilares. Quais são esses 5 elementos de enquadramento dos problemas? Primeiro elemento, seja em termos de sistemas de saúde, seja em termos de política macroeconômica,
se em termos de proteção social, nos 5 temas se considera que nós estamos vivendo um contexto de agudização dos problemas. Então, isso é novo. Por quê? Porque antes se dizia, nós estamos indo mal em alguns temas, mas estamos indo bem em outros. Agora não, agora mudou o cenário. Agora o que se diz é, com a crise instalada a partir da pandemia, mesmo em áreas em que se estava indo bem, os problemas agora se agudizam, certo? Vamos mencionar aqui um deles, por exemplo, né? Insegurança alimentar. A nossa tradição, ao longo das últimas décadas, e no Brasil não é diferente, vinha sendo de diminuição da fome e da má nutrição. Bom, no caso do Brasil, isso já começou a ser revertido um pouco antes, né? Mas se considera que, no mundo todo, essa tendência deve ser revertida agora com a crise da pandemia, né? Emprego, idem. Enfim, tem vários temas que vão sofrer, estão sofrendo um processo de agudização. Então, isso muda o enquadramento do problema, certo? Segundo ponto de enquadramento dos problemas, maior risco e vulnerabilidade, né? Então, não só os problemas vêm se agudizando, mas a exposição das pessoas, e principalmente de certos grupos, a esses problemas, ela é maior, certo? Há uma situação de instabilidade traduzida em maior risco e maior vulnerabilidade. Terceiro elemento, restrição fiscal, né? Então, todos os governos abriram o cofre, por assim dizer, né, no período da pandemia, não havia outra coisa a fazer. Mesmo os liberais mais ortodoxos defenderam que os governos ampliassem os gastos agora nesse período da pandemia. Caso contrário, o drama, caso contrário, a catástrofe social ia ser muito maior. Há muita desconfiança a respeito do ritmo de retomada da economia. Então, isso tudo, o aumento dos gastos, somado a uma possível retomada tímida da economia, isso se traduz em restrição fiscal. Isto é, isso se traduz em menos recursos disponíveis para enfrentar o risco e a vulnerabilidade e para enfrentar a agudização dos problemas, né? Isso afeta os países mais ricos, né? Vou dar só um exemplo para vocês. Eu faço parte de uma equipe de pesquisa internacional que tem como financiador um fundo britânico, um fundo do governo britânico para temas globais, né? Desafios globais. E o projeto é coordenado pela ONU Meio Ambiente. E os coordenadores da pesquisa nos avisaram, olha, pode ser que nós tenhamos corte, o fundo nos chamou para conversar, porque o governo está remanejando recursos e é provável que tirem recursos do nosso projeto para poder custear gastos da pandemia, certo? Então, esse é só um exemplo, certo? Um dos países mais ricos do mundo, né? O Reino Unido, chamando os seus parceiros, revendo contratos, porque precisou gastar mais, né? Caso do Brasil, idem, né? Não precisamos entrar em mais detalhes, a gente já conversou sobre isso. Então, isso afeta todo mundo, afeta dos países mais ricos a países como o Brasil, e nem se fala, então, países mais pobres do que o Brasil. Nós estamos longe de estar entre os mais pobres, né? Quarto elemento de enquadramento dos problemas, a ideia de interdependências, certo? Então, tem se chamado muito a atenção para a necessidade de formular os problemas
para a necessidade de enquadrar os problemas, olhando para suas interdependências. Isso também pode parecer uma obviedade, mas não é. Quer dizer, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, a setorialização, ela era a marca. A ideia de recortar, focalizar, enfim, todas essas são expressões que apontam para a especialização, né? Nos anos mais recentes, a lógica vai mudando. A lógica vai saindo da especialização, vai saindo do insulamento, uma expressão muito usada na linguagem aí da administração, né? Não exatamente com esse sentido. A setorialização, tudo isso vai dando lugar a temas como coordenação, interdependência, integração e daí por diante. Isso já no plano imediato. E no plano de longo prazo, se introduz um quinto elemento de enquadramento dos problemas, que é a ideia de solidariedade intergeracional. Vamos dar 2 exemplos aqui do que eles estão falando. Bom, você tem que pensar o sistema de saúde sob o ângulo de uma solidariedade intergeracional. Ou seja, você tem um envelhecimento da população, você tem um grupo cada vez mais numeroso de pessoas que precisam de um sistema de saúde com determinadas características, certo? Com características de especialidade, com características de serviços, e daí por diante. O sistema de mobilidade urbana, por exemplo, também, você tem que adaptar o sistema de mobilidade urbana a essa população, né, cada vez mais envelhecida que nós vamos ter. Bom, para não ficar no tema das adaptações de sistemas de saúde, de transporte e de etc., o sistema previdenciário. Você tem que pensar sob a ótica de uma solidariedade intergeracional. Né? Nós vamos ter uma situação na qual a taxa de dependência aumenta bastante, ou seja, a quantidade de pessoas que está fora do mercado de trabalho a proporção vai ser cada vez maior em relação às pessoas que estão no mercado de trabalho. Né? Ou seja, da expressão janela demográfica. Né? O Brasil, por exemplo, esse ano está se fechando a janela demográfica brasileira. O que é a ideia de janela demográfica? Né? A gente tinha uma geração na qual a maior parte dos casais tinha 2 filhos ou mais, né? Então, a quantidade de pessoas que entravam no mercado de trabalho era maior, ou proporcionalmente falando, né, do que é hoje, e você tinha uma população que morria mais cedo. Então, você tinha menos gente em idade de aposentadoria e mais gente no mercado de trabalho contribuindo para o sistema previdenciário. A partir desse ano agora, isso começa a se inverter no Brasil. Né? A proporção de pessoas entrando no mercado de trabalho vai diminuindo, porque os casais passam a ter menos filhos, né? E as pessoas vão vivendo mais. Então, as pessoas em idade de aposentadoria aumentam. Né? Como é que se cria regras para o mercado de trabalho e para o sistema previdenciário que resolvam essa equação? Né? Então, as pessoas hoje entram mais tarde no mercado de trabalho. Antes, elas entravam mais cedo. Né? Antes, as pessoas entravam no mercado de trabalho na adolescência. Hoje, em geral, elas entram na juventude ou numa juventude até mais avançada. Então, como é que você mexe nessas regras para favorecer essa solidariedade intergeracional? Né? Bom, e poderíamos dar vários outros exemplos que vão por aí. O tema ambiental, né? Quer dizer, como é que você pensa a gestão dos recursos naturais sob uma perspectiva de solidariedade intergeracional? Então, notem que esses temas, eles afetam os 5 pilares que a gente mencionou anteriormente. Então, as perguntas de pesquisa que vão sendo levantadas, que vão sendo elencadas no relatório, elas estão apoiadas nesse tipo de enquadramento, certo? Elas vão perguntar coisas assim, num contexto de restrição fiscal, que características devem ter os sistemas de saúde para ampliar a sua cobertura e diminuir o risco e a vulnerabilidade das pessoas? São perguntas desse tipo que vão surgindo, certo? De que maneira eu posso criar formas de gestão dos recursos naturais que garantam a ampliação do bem-estar, mas preservem essa base de recursos numa perspectiva intergeracional? Eles vão perguntar que inovações têm que ser introduzidas no sistema financeiro
para que uma parte da riqueza hoje imobilizada nos grandes fundos internacionais seja mobilizada para financiar transições no enfrentamento desses dilemas ou questões. Essas são perguntas que vão aparecer nesse programa de pesquisa. E quais são as estratégias científicas que são propostas para operar com esse enquadramento, né? São mencionados aqui 5 temas, né? O primeiro tem a ver com infraestrutura de dados, né? Então, trata-se de promover mudanças, trata-se de fazer investimentos que envolvem organizações, políticas, processos, tecnologias, né? Ou seja, um conjunto de domínios que afetam as condições de coleta, de armazenamento, de uso, de compartilhamento, de distribuição de dados. Então, há toda uma questão que está mudando muito agora, relacionada com infraestrutura de dados. A União Europeia aprovou uma legislação já faz alguns anos, né? E a partir daí você tem um efeito dominó. Então, como a União Europeia tem toda uma nova política agora de gestão de dados, todas as revistas internacionais começam a cobrar que as pesquisas, sejam elas feitas na União Europeia, sejam elas feitas no Brasil ou na África, elas sigam aquelas normas. Essa mesma pesquisa que eu acabei de mencionar para vocês, né, que tem recursos do Reino Unido, o governo inglês cobra da ONU Meio Ambiente o seguinte: como é que vocês vão seguir essas diretrizes da União Europeia a respeito de como devem ser produzidos, armazenados e compartilhados os dados? Ora, a coordenação do projeto que está lá em Cambridge me manda um e-mail dizendo o seguinte: como é que você que está aí no Brasil vai produzir, organizar e compartilhar os seus dados, porque eles têm que estar de acordo com isso. Então, eu tenho que organizar toda a minha estratégia de pesquisa para me alinhar com essa diretriz, mesmo eu não sendo um pesquisador da União Europeia. Pesquisador que está lá na Tanzânia, que faz parte dessa rede de pesquisa, está tendo que fazer isso. Chegou para mim hoje o parecer, eu tenho que fazer o parecer sobre o projeto dele, para dizer se ele está seguindo essas regras. Se ele não tiver, ele não pode receber os recursos do projeto até ele se enquadrar nesses moldes. Então, há toda uma questão que está mudando muito no Brasil e fora do Brasil e que envolve infraestrutura de dados, certo? Bom, tem um segundo tema nas estratégias científicas que diz respeito à implementação, né? O que isso quer dizer, né? Esse tema está muito relacionado com outros. Eu vou mencionar aqui os 5, né? Sistemas de aprendizado rápido, mobilização de conhecimento, né? Todos esses são temas que estão um pouco orientados à seguinte ideia, né? Você precisa, nesse contexto de mudança muito rápida, de enorme risco e no qual é necessário resposta ágil e de alta eficiência, produzir conhecimento sobre o próprio aprendizado, né? Esse é um primeiro elemento importante, então, né? É o aprender com o carro andando, né? Ter a capacidade de elaborar ferramentas, de elaborar métodos, de elaborar teorias que nos permitam aprender não só com a experiência passada, como é a tradição da ciência, mas aprender com os processos de implementação que vão sendo desencadeados agora, nesse novo contexto, certo? Segundo tema que vem junto com esse é como é que eu crio formas de traduzir esse conhecimento em melhores processos de tomada de decisão. Então, há uma coisa que está um pouco na moda agora, que se chama políticas baseadas em evidências, né? Evidence-based policies. Então, o argumento é o seguinte, que os gestores públicos não podem, não devem, eu sempre, quando eu ouço isso, me pergunto, em algum momento deviam, né, no passado, né, mas não podem e não devem tomar decisões que não estejam baseadas em evidências. Talvez isso seja um pouco o resultado desse contexto de negacionismo e etc. que a gente vive. E, como uma resposta a isso, há toda uma onda de estudos, de metodologias, de programas e etc. e tal,
em torno dessa ideia de políticas baseadas em evidências. Então, esse é a segunda questão, né? Então, é não só produzir conhecimento sobre processos em curso, mas também pensar metodologias, formas, caminhos e etc., para favorecer a que esse conhecimento gerado se traduza em melhores políticas, em políticas com melhores impactos, né? E um último elemento aí das estratégias científicas é o que está sendo chamado aí de Science of Science, né? Que é basicamente aprimorar os processos e os mecanismos de funcionamento da própria comunidade científica, né? Ou seja, tornar a comunidade científica mais eficiente, né? Ou seja, é fazer com que a ciência produzida tenha maior impacto, é fazer com que o financiamento seja mais fluido, é fazer com que os sistemas de avaliação funcionem melhor e ajudem a aprimorar os cursos, as revistas, os sistemas de política científica e tecnológica dos países, e daí por diante. Tudo isso para melhorar o impacto dessa produção científica. Então, essas 4 ou 5 coisas podem parecer óbvias, mas também não são. Por quê? Porque elas vão se transformar em critérios de financiamento. Então, por exemplo, os bancos internacionais que estão sendo agora acessados para mobilizar recursos para pôr em pé políticas de proteção social, esses grandes bancos internacionais estão chegando para os governos e dizendo o seguinte: com base em que tipo de avaliação vocês estão desenhando essas estratégias? Nós vamos apoiar políticas e programas que sejam desenhados com base em evidências de boas práticas, com base em evidências de bons resultados gerados em outras políticas e programas. Então, tudo isso daqui se transforma em critérios para alocação de recursos dessas agências internacionais. Mais uma vez, não é retórica vazia. Isso vira critério para a alocação dos recursos, certo? Então, brincando um pouco com o pragmatismo, vocês que estão agora no momento de terminar quase a formação de vocês e daqui a pouco são pesquisadores ou profissionais, essas são questões chaves que tem que estar nas habilidades de vocês, certo? Essa história do evidence-based, essa história de muita atenção para as tecnologias de armazenamento e compartilhamento de dados, muita ênfase em como demonstrar, em como propor projetos que já tragam embutidos os mecanismos de transformar o conhecimento produzido em incidência. Incidência é outra palavra-chave. Hoje se usa muito isso nos projetos de pesquisa. Você tem que mostrar não só o que você vai produzir de pesquisa, mas quais são as estratégias de incidência, certo? Eu mesmo elaborei um edital para um projeto que eu estou coordenando agora, em que a gente ia selecionar 3 universidades para ser parceiros, e a gente pedia isso. Quero saber como é que vocês vão gerar tal tipo de conhecimento para dar tal tipo de resposta e como é que vocês vão fazer incidência com esse conhecimento. Ou seja, acabou aquela ideia de que o produto do meu projeto é publicar um artigo ou publicar um livro. Os financiadores querem saber cada vez mais como é que você pode até publicar um artigo e um livro, você tem que fazer isso porque é parte das coisas que nos cobram. Mas eu tenho que dizer também o seguinte: aquilo que está no artigo ou no livro, como é que eu vou fazer isso daqui chegar no cara que toma decisão? No poder público, no setor privado ou no movimento social? Como é que isso afeta os processos de tomada de decisão? Isso é novo, certo? Eu não fui formado assim. Eu fui formado com a ideia de que eu sou cientista, o meu papel é fazer a pesquisa, publico um artigo, tá aqui os resultados. Alguém, se isso aqui for bom, alguém vai usar, mas o uso disso não é problema meu. Se eu for com essa mentalidade, hoje eu não consigo mais financiamento de pesquisa em boas agências. Eles me cobram que eu diga concretamente
de que maneira eu vou chegar no tomador de decisão e vou facilitar que isso que eu produzi seja usado. Então, eu tenho que pensar um outro tipo de produto. Então, agora, sempre que eu vou fazer um projeto, além do artigo, do livro, etc., tem que ter, por exemplo, um policy briefing, uma coisa de 4 páginas com um infográfico, com alguma coisa que traduza para uma outra linguagem o conhecimento científico produzido. Senão, isso fica só na comunidade dos cientistas e não tem impacto, certo? Eu tenho que pensar um workshop, uma oficina, um seminário, enfim, algum momento em que eu possa dialogar com os outros atores. Isso vai sendo cada vez mais mainstream na comunidade científica, certo? Bom, último, na verdade, slide que eu queria compartilhar com vocês são alguns destaques, né? Então, eu já falei disso nos slides anteriores, então eu vou só sublinhar aqui 5 coisas que saem da leitura daquele relatório, né, que me pareceu muito importante, muito interessante, justamente por isso, porque ele mostra um certo caminho, né, da organização aí da agenda de pesquisa associada ao desenvolvimento, à sustentabilidade. Primeira coisa, ausência de modelos e um mundo policêntrico. Vocês não vão encontrar essas palavras no relatório, mas quando você vai lendo as, sei lá, 100 e poucas páginas do relatório, não me lembro agora quantas tem, fica claro o seguinte: não tem mais modelo. Por que eu estou dizendo não tem mais modelo? Porque se você pegasse os documentos dos anos 90 e do começo dos anos 2000, tinha um modelo implícito, certo? Tinha um modelo implícito que era basicamente o seguinte: o que der para privatizar é melhor. Você tem que pensar tinha uma expressão na administração pública para isso, mas que me fugiu agora. Mas a ideia basicamente era: você tem que estruturar os sistemas por resultados. Enfim, tinha toda uma lógica, um pouco de modernização dos serviços, que era vendida como receita. Agora não é mais isso que está presente nos documentos. Agora se diz o seguinte: olha, tem modelos de tipos muito diferentes e que funcionam, e nós precisamos entender melhor por quê, certo? Então, a ideia que a gente já introduziu em momentos anteriores, de que nós estamos numa transição de paradigmas e não há mais um receituário, não há mais um consenso, ela aparece também nesse documento sobre pesquisa científica, em que eles transformam em perguntas, em que eles transformam em convite a procurar evidências, essa constatação de que não há um modelo vendido ou proposto como a solução para os males na política de saúde, na política de educação e daí por diante. Ao contrário, o relatório, de maneira muito positiva, do meu modo de ver, coloca tudo isso em questão. Ele vai dizer: olha, quais são os modelos de financiamento que podem ajudar a melhorar a eficiência? Quais são os modelos de organização? Que tipo de relação com prioridades e com universalização? Enfim, tem uma série de questões que deixam evidente que nós estamos num momento de ausência de modelos, de busca por aprendizado. Junto com isso, fica subentendido no documento a ideia de um mundo policêntrico, porque o relatório também não vai apostar na ideia de, olha, o caminho reproduzir o modelo de um determinado país, o caminho não é demonizar um determinado tipo de modelo de organização social. Então, tanto em termos de modelos de políticas, como em termos de onde estão as referências internacionais que devem ser emuladas, que devem ser, não vou dizer copiadas, mas devem servir de inspiração, isso está por todos os lados, certo? Então, isso é muito significativo de algo que a gente discutiu nas nossas aulas anteriores, que é um momento de transição de paradigmas, um momento de transição na própria configuração da ordem internacional. Isso vai se traduzir
nessa agenda de pesquisas proposta, certo? Segundo destaque, já falei muito disso nas últimas 2 semanas, então acho que não preciso repetir, né? Muita ênfase em interdependências, muita ênfase em abordagens sistêmicas, né? Foi curiosíssimo, a gente falando disso na aula passada, eu assisti 2 seminários online essa semana, e 2 colegas, um deles que nunca tinha usado essa expressão, chamando atenção para a necessidade de abordagens sistêmicas. Então, tema da moda de novo, certo? Quando eu falo da moda, não é no sentido pejorativo, é no sentido de que começa a virar quase que linguagem comum. O grande risco é banalizar, é chamar qualquer coisa de sistêmico, mas é aí que está a fronteira, certo? Abordagens sistêmicas e complexidade. A gente também já discutiu na semana passada em que medida complexidade e abordagem sistêmica são a mesma coisa. Não são a mesma coisa, mas elas têm uma zona de convergência. Mas, enfim, esse eixo, interdependências, abordagens sistêmicas, complexidade, vem a substituir a ideia de setorialização, especialização, e assim sucessivamente. Esse é o segundo destaque, certo? Terceiro destaque, equidade, resiliência e sustentabilidade como palavras-chave, né? Sustentabilidade, tudo bem, já estava na ordem do dia há algum tempo. Agora, equidade, não, certo? Vamos lembrar aqui que equidade é diferente de combate à pobreza. Você pode combater a pobreza, mas ter, ao mesmo tempo, uma sociedade altamente desigual. Equidade é uma mudança na chavinha, certo? É uma atualização discursiva muito importante, muito significativa, com muitas consequências, certo? Sobretudo porque, enquanto o discurso do combate à pobreza, pensando num extremo, vamos radicalizar o argumento, você pode resolver com filantropia, certo? Você pode resolver com assistencialismo, a equidade não. A equidade implica em mexer na distância entre, vamos chamar grosseiramente, o andar de baixo e o andar de cima da sociedade, certo? Então, isso é muito significativo, certo? Isso vai bem na linha, vai bem na mesma direção das ênfases dos autores que nós discutimos no começo dessa disciplina. Então, eu vejo como muito importante, muito interessante que equidade apareça nessa tríade de palavras-chave, que inclusive dá nome ao relatório. Quarto destaque, então, esse tema dos dados, o tema da informação. Agora, no contexto da pandemia, vocês devem ter ouvido muita coisa sobre sigilo, sobre a sociedade do controle e etc, certo? Tem um tema muito delicado aí, porque, por exemplo, alguns colegas são contra, por exemplo, digitalização de informações que são muito pessoais, porque eles dizem, não, depois essas informações vão para os sistemas, a gente não sabe quem acessa isso são dados dos cidadãos que estão sendo usados pelas grandes corporações, etc. É uma preocupação que faz sentido. Agora, para você fazer frente, por exemplo, à pandemia, você ter dados pessoalizados é importante. Então, se, por exemplo, você tem condições de monitorar por onde alguém andou, certo? Que ônibus ele pegou e etc e tal, isso é um dos melhores instrumentos para você, por exemplo, depois chegar ao conjunto de pessoas com as quais esse indivíduo teve contato e tentar isolar as contaminações num grupo menor, certo? Então, alguém poderia dizer, bom, mas aí como é que fica essa fronteira entre o bom uso dessa informação pessoal, né, e a exposição, o risco de exposição dessa informação pessoal para sistemas ou de vigilância, no sentido agora autoritário da palavra, né, ou até nos usos mercadológicos dessas informações. Aí está uma questão, certo? E é preciso encontrar um meio termo, né? Nem é bom a ideia de que ter cada vez mais
dados das nossas vidas armazenados é somente positivo, assim como também a desconfiança de certos setores, que às vezes se traduz em recomendações de políticas de limitar a armazenagem de informações sobre os cidadãos, numa visão talvez hiper cuidadosa dos dados sigilosos, também faz sentido, mas tem problemas. Então, a gente precisa encontrar um meio termo para isso. Bom, isso como um tema global da sociedade. E, individualmente, para cada pesquisador, fica a mensagem, fica o recado de que as formas de coleta, armazenagem, manutenção e garantia de sigilo e compartilhamento, hoje são temas fundamentais de qualquer projeto, qualquer proposta de pesquisa internacional. E é só questão de tempo para que isso aconteça também no Brasil, certo? Componente fundamental. Quinto e último ponto, incidência e evidências. Essas são duas palavras-chave, né, que passam a compor o vocabulário de pesquisadores e cientistas, certo? Produzir evidências para apoiar processos de tomada de decisão menos embasados em o que eu acho, o que eu quero, o que eu gosto, né? Pensar em incidência e cada vez menos o que eu pesquisei está aqui, quem quer usar, que use, isso está publicado, está disponível para a sociedade. Não, cada vez mais se exige que essas coisas sejam articuladas e sejam pensadas previamente de que maneira o conhecimento que você produz vai gerar incidência e que você pense de antemão de que maneira ou que tipo de evidências são as melhores para aprimorar os processos de tomada de decisão. Ou seja, em uma palavra, o mundo da ciência e o mundo da tomada de decisão pública, eles tendem a se estreitar ainda mais nesse contexto do pós-pandemia. É um contexto de ausência de modelos, é um contexto de escassez de recursos e, portanto, basear as decisões em evidências produzidas cientificamente, é algo que, ao contrário do que a onda atual de negacionismo pode levar a crer, isso, a produção de evidências e a articulação entre ciência e processo de tomada de decisão, tende a ser mais forte no futuro, é o que aponta esse relatório, e é uma hipótese sobre a qual vale a pena a gente conversar. Bom, com isso eu termino, esse é o último slide de todo o curso, né? E vou parar aqui o compartilhamento, né, para a gente poder discutir um pouquinho. Antes de abrir para vocês, a única coisa que eu sublinharia aqui, talvez, é o seguinte: parece que esse relatório ele é muito coerente com o que a gente vinha discutindo nas aulas anteriores, né? Eu me lembro especialmente de uma aula, talvez a última que foi dada pela Carolina, em que a gente chegava à constatação de que, nas recomendações dos organismos internacionais para a retomada econômica e etc., havia uma mudança de vocabulário, havia uma mudança de visão. Esse relatório agora que fala da pesquisa científica para o contexto pós-pandemia, ele é coerente com aquilo que a gente observava. Você tem também nele uma mudança de retórica, você tem também nele uma reacomodação de prioridades, e isso, me parece, sinaliza numa direção interessante, ainda que, repito mais uma vez, a gente não deve ver esse tema, essa questão, nem com ingenuidade, de dizer, puta, que legal, então é isso, e papapá, todo mundo agora, então, está pensando nessa chavinha e etc. Não é bem assim, certo? Mas também não convém olhar com os olhos do puro ceticismo, de, isso é blá, 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 isso não dá em nada, e daí por diante. Como quase tudo na vida, você tem gradações aí, né? Mas, de qualquer maneira,
como diz um ditado famoso no interior do Nordeste, existindo o nome, existe o bicho, né? Então, traduzindo para essa nossa discussão aqui, a ideia é, se há uma mudança na forma, nos termos, no enquadramento do problema, é porque há todo um movimento de outros componentes da realidade subjacentes a isso. Isso não acontece à toa, isso não acontece porque alguém resolveu escrever o documento com essas palavras. Isso é resultado de todo um processo, e um relatório como esse, ele é só o produto final, digamos assim. Então, isso significa dizer que tem muita gente pensando assim, e significa que tem muita gente que, para tomar suas decisões, vai usar um documento como esse, dizendo, olha, aqui está dito que as prioridades agora são essas, eu só posso apoiar iniciativas que dialoguem com esse enquadramento do tema. Eu só posso colocar recursos em projetos que mostrem que vocês estão dialogando com esse framing do problema, certo? Então, é um pouco nessa chave que eu proponho que a gente veja e discuta isso que está sendo chamado aí de uma agenda de pesquisas, certo? Pronto, falei demais, deixo aberto aí para vocês agora. Questões, comentários, concordâncias, discordâncias, algo que queiram destacar, fiquem à vontade. Eu tenho Diga, Daniel. um comentário, né, uma colocação. Eu não sei se vocês viram o Boris Johnson apresentando o plano que ele tem de transição para uma revolução industrial verde. E acho que é em 10 anos. E é no pós-pandemia. E a França também está com a intenção de carros com menos emissão, enfim. É mais assim, é mais a Europa, né? Porque eu não encontrei nada em relação à China, se bem que a China ela tem alguma preocupação, né? Só que em contrapartida meio que anula por conta da produção. Eu não entendo de China o suficiente para falar alguma coisa, mas meio que dá elas por elas mesmas, não tem um grande impacto, mas eu não sei se isso é real ou não. E aí agora com o Biden, sei lá, não se sabe quais são as políticas que de fato ele vai implementar, né? Embora ele já tenha dito que os Estados Unidos voltam ao Acordo de Paris. Então, existe realmente não sei se é uma transição já, né? Não dá para falar é uma transição acontecendo, mas existe esse movimento de se mudar essas transformative change, no caso, não business as usual, embora o business as usual acho que seja muito mais marcante, mais efetivo do que essas intenções, mas enfim, mas eu tenho visto esses movimentos assim, mas mais em relação à Europa. Uhum. No caso europeu, e também dentro da Europa, você tem diferenças muito significativas, né? Embora você não tenha mencionado, a Alemanha tem um programa relativamente ambicioso, junto com a França, alguns países nórdicos, enfim, dentro da Europa você tem também muita diferenciação. Mas eu acho que dá para dizer com uma certa segurança que no âmbito da Europa é crescente a adoção de critérios ambientais para a orientação das políticas. E agora, no caso das iniciativas para retomada econômica pós-Covid, mais ainda, quer dizer, se reforçou ainda mais a introdução desse elemento, né? Nós já conversamos disso aqui outras vezes, né? Por variadas razões. Ou porque é uma boa oportunidade de negócios, né? Ou porque há consciência do recrudescimento das mudanças climáticas, ou porque há uma sensibilidade crescente, sobretudo entre os mais jovens, para os temas ambientais. Então, por razões as mais diferentes,
como é que eu posso dizer, a ênfase e a frequência com que os critérios ambientais vão aparecendo é cada vez maior, né? Há muito mais dúvida sobre Estados Unidos e China, né? Sim, né, o Biden, uma das primeiras manifestações dele, ainda antes de se ter os resultados oficializados, era de que os Estados Unidos voltam para o Acordo do Clima, né? Ele manteve isso depois. Há uma pressão enorme da ala mais jovem do Partido Democrata para que o governo dele seja ousado nos compromissos climáticos, né? Isso conflita um pouco com a trajetória anterior dos Estados Unidos, né? Algumas opções tecnológicas e o fortalecimento de alguns setores importantes para a economia americana hoje ainda estão muito vinculados a uma economia do carbono, né? Então, isso não vai ser simples, né? Se, por um lado, tudo indica que no plano internacional esse é um tema que deve marcar a gestão do Biden, né? A volta para as arenas de negociação internacional, a volta para a cooperação internacional, né? O Trump vinha na linha completamente oposta a isso, mas internamente esse não é um tema simples, não é um tema trivial, né? O peso econômico de muitos setores e inclusive regional, né, de muitos setores, por exemplo, relacionados com a produção, né, a partir do xisto e tudo mais, é muito forte. Então, há uma dúvida muito grande sobre como é que isso vai ser administrado internamente. No caso da China, também é muito ambíguo. Então, ao mesmo tempo em que a China vem fazendo progressos fantásticos, por exemplo, no campo da energia solar, a China abre usinas termoelétricas a carvão num ritmo alucinante. Então, sim, você tem toda a razão, é isso mesmo. Quer dizer, hoje, quase que, eu não sei exatamente qual que é o balanço concreto, mas uma parte do que a China progride em determinadas áreas, ela compromete em outras, né? Não é só o ritmo do crescimento econômico, é também algumas opções de políticas mesmo, por exemplo, no campo energético. Essa que eu acabei de mencionar, né, a abertura um volume enorme, né, de usinas a carvão é um exemplo flagrante, né? Agora, no futuro, também há uma grande interrogação sobre como que a própria sociedade chinesa vai responder a isso, né? Há alguns estudos, eu também não sou especialista em China, não me arrisco a dizer muita coisa, mas de maneira um pouco aleatória, as coisas que eu li dizem que a China também vai estar submetida a dois tipos de pressão. Uma primeira interna, à medida em que vai se formando uma classe de consumidores na China, que também vai gradativamente adotando certos padrões de exigência, né? De maneira talvez similar ao que acontece, claro que em outra escala e tudo mais, na Europa. E a segunda é a pressão que a própria China vai começar a sofrer na comunidade internacional para assumir metas ambientais mais ousadas. Vamos lembrar aqui que na época da Rio 92, por exemplo, países como Brasil e China ficaram livres de assumir qualquer compromisso. Você tinha as duas listas dos anexos, né? Os países que obrigatoriamente tinham que reduzir suas emissões e os países do anexo que não tinham que assumir nenhum compromisso com emissões de gases estufa, sob o argumento de que eram economias que ainda iam se desenvolver. Então, países como Brasil, China e tudo mais na Rio 92, basicamente que disseram o seguinte: olha, vocês países ricos que poluíram até hoje, vocês que paguem a conta. Nós que estamos começando a nos industrializar agora, nós não podemos arcar com o ônus de termos que reduzir as nossas emissões. Quando a gente chegar no nível de renda média, de PIB, etc. e tal que vocês estão, aí a gente assume
metas. Esse foi um dos argumentos usados pelos Estados Unidos para não aderir ao protocolo de Kyoto, por exemplo. Certo? Que foi dizer, peraí, eu vou sacrificar, discurso do Bush na época, eu vou sacrificar o emprego dos americanos, assumindo metas climáticas, enquanto os chineses que estão roubando o emprego dos americanos não vão assumir meta nenhuma. Esse foi o discurso que ele usou para os Estados Unidos não chancelarem o acordo que o Clinton havia negociado, certo? Agora, estamos falando aqui o Clinton e o Bush, mas vamos lembrar que, salvo engano da minha parte, foi uma decisão unânime do Congresso dos Estados Unidos. Ou seja, os democratas também votaram contra o protocolo de Kyoto. Então, não é só uma coisa que os democratas são bonzinhos e o Bush era malvado, o Clinton negociou o acordo e o Bush não quis assinar. É mais complexo do que isso, certo? Então, foi justamente para evitar esse tipo de manobra discursiva e, no Acordo de Paris, todos os países dão uma cota diferenciada. Então, o acordo que se chegou em Paris foi o seguinte: os países vão dizer com qual meta eles se comprometem, certo? Claro, e aí se disse o seguinte, bom, e se depois, a partir das chamadas contribuições nacionalmente determinadas, né, as CNDs, a gente não chegar a uma conta que é suficiente para conter o aquecimento global, nós fazemos uma nova rodada de negociação. Mas o que eu estou querendo dizer você já teve uma evolução de 2015 comparado com as negociações dos anos 90, porque hoje, mesmo a China, ela tem certos compromissos. E a tendência é que, ao longo dos próximos anos, quanto mais a China fique rica, quanto mais a China ganhe protagonismo no cenário global, ela vai ser pressionada a assumir metas mais ousadas. Claro, tudo isso é jogo de forças no plano internacional, né? Mas a China tem condições de ser mais ousada nas suas metas, certo? Por uma série de razões, né? Então, Daniela, sim, você tem toda a razão, né, no sentido de dizer que há ambiguidades, né? Há ambiguidades por todos os lados, né? Então, elas são mais flagrantes no caso da China, mas também existe no caso dos Estados Unidos e também no caso da União Europeia, porque o quadro é um tanto heterogêneo. Agora, como quase tudo que nós estamos discutindo, é aquela brincadeira, né? Que você pode olhar para a metade cheia ou para a metade vazia do copo. Então, se você quiser olhar para a metade cheia do copo, você pode fazer isso que eu fiz agora. Quer dizer, olha, nos anos 90, os acordos foram piores do que os acordos que você tem hoje. Eles foram menos ousados, eles envolviam menos gente, e etc. e tal. Então, há uma adesão crescente de países, de empresas, de consumidores, e etc., a critérios ambientais. E se você quiser olhar para a metade vazia do copo, você vai dizer o seguinte, bom, e apesar de toda essa evolução, os problemas ambientais não vinham retrocedendo, eles vinham se intensificando. O que está certo? A metade cheia ou a metade vazia do copo? As duas, certo? É um copo só. Então, é um copo com uma metade cheia e com uma metade vazia. Você tem essas duas coisas. Então, e a realidade é assim, contradição, né? Então, justamente a questão é como intensificar e como acelerar ainda mais esse movimento que a gente vinha tendo para justamente não ter esse desbalanço, né? Você que gosta muito de temas ambientais, Daniela, você talvez já tenha lido, ou se não vale a pena dar uma olhada, já está um pouquinho desatualizado nos números, mas não no argumento, né? O livro do Ricardo Abramovay, de 2012, que se chamava Muito Além da Economia Verde. Então, já leu? Então, os outros colegas que não conhecem, o argumento do Abramovay era basicamente o seguinte, ele dizia, olha, nós temos progressos ambientais como nunca tivemos, e apesar disso, os problemas ambientais vão se recrudescendo. Nós tivemos progressos ambientais como nunca tivemos, mas os problemas são maiores. E por quê? Ele vai dizer, por causa da desigualdade, certo? Então, o que acontece é que a humanidade produz cada vez mais, mas não é só isso. Ela produz cada vez mais coisas
que não contribuem decisivamente para o bem-estar. E, portanto, é justamente o estilo de produção, e por estilo de produção vamos entender duas coisas, as tecnologias, três coisas, as tecnologias, aquilo que se produz e para quem se produz, aí está uma boa parte do problema. Dito de outra forma, o que o Abramovay está fazendo é chamando a atenção para o seguinte, que talvez hoje a principal chave para enfrentar os problemas ambientais não é uma questão de tecnologia, não é uma questão de políticas de conservação, mas é uma questão de estilo de crescimento econômico, certo? Então você teria que produzir, sim, de um jeito diferente muitas coisas, ou seja, descarbonizar a matriz produtiva. Esse é um termo muito usado, né, no debate internacional hoje. Mas você tem que, além de mudar a maneira como as coisas são produzidas, a energia e os materiais utilizados, eles teriam que ser menos intensivos em carbono, mas você teria que direcionar a produção para coisas que melhorem o bem-estar das pessoas e que, portanto, também sejam mais acessíveis a uma parte da população que hoje consome pouco. Ou seja, é um tema fundamentalmente de desigualdade. Então ele diz, é por isso que as duas agendas hoje elas são inseparáveis. Então é a questão ambiental e a questão das desigualdades juntas e que podem permitir que se chegue a um melhor equacionamento da agenda ambiental. Um último aspecto que eu queria introduzir, ainda em diálogo com a Daniela, é o fator juventude. Então, as eleições da Inglaterra, né, as últimas, né, que reconduziram, né, o atual primeiro-ministro, as eleições nos Estados Unidos, e eu acho que dá para dizer também as eleições aqui no Brasil, sobretudo as de domingo agora, porque foram nas grandes capitais, elas mostram um tipo de comportamento da juventude muito diferente da média do comportamento do eleitorado. Então, há uma sensibilidade muito maior a certos temas que têm a ver justamente com equidade, com bem-estar, com convivialidade urbana, com o meio ambiente, certo? Muito significativo entre essa população mais jovem. E isso se traduziu, por exemplo, na diferença de desempenho dos candidatos em faixas etárias. Elas foram muito diferentes, certo? Esse foi um marcador de diferenciação de voto muito importante, mais do que outros que tradicionalmente a gente utiliza, como, por exemplo, escolaridade. Escolaridade também influenciou, mas esse marcador de juventude vem sendo destacado por muita gente como, esse marcador geracional, como uma das questões mais significativas da última eleição. O debate todo ficou muito em termos de quem ganhou, quem perdeu, direita, esquerda, centro-direita, Bolsonaro, PT e etc. Mas esse aspecto é um aspecto muito, muito, muito interessante, muito importante. Talvez eu esqueça depois, então vou mencionar já. Na sexta-feira que vem, às 11 da manhã, vai ter um debate com 3 pesquisadores de temas eleitorais e etc. E talvez esse seja um dos temas que apareça, né, no canal do Sebrap no YouTube. Vai ser transmitido ao vivo. A professora Maria Hermínia Tavares de Almeida, que é uma das principais cientistas políticas do Brasil, vai coordenar o debate. E imagino que esse tema vai surgir. Vai ser sexta-feira da semana que vem, dia 11, das 11 às 13 horas. O que mais? Um outro comentário que vai pular um pouco de assunto, né, sobre essa questão das políticas pautadas em evidências ou das evidências dentro do policy making. É uma coisa que, pelo menos o que a gente tem contato no curso, né, que vem de 2005 para cá se intensificando, justamente porque teve todo um movimento contra o uso de artigos acadêmicos ou de estudos de cientistas, etc., com um viés ideológico na produção de políticas. Né, isso foi bastante
uma reação forte ante a consciência de Washington, a quebradeira que teve na Grécia, etc., que começou esse movimento, né? E isso ganhou muita força, principalmente pós-crise de 2008. Né? Teve um fortalecimento nessa questão. Exato. E vem num crescente, né? Eu, pelo menos, tenho às vezes é pelos meios que você circula, né? Mas pelo menos pela minha experiência, nos anos mais recentes eu tenho ouvido e lido muito mais o uso da expressão, né, políticas baseadas em evidências como algo mais disseminado ainda do que nos anos anteriores. Então, me parece que sim, quer dizer, que isso é uma tendência que vem de algum tempo, como você mencionou, e a cada, digamos assim, a cada solavanco desses, né, pelos quais a sociedade passa, se busca nisso, né, na busca de evidências, uma espécie de refúgio, né? De ponto de apoio para tentar chegar a decisões mais fundamentadas, mais consequentes e daí por diante. Aí eu acho... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, eu acho que também com toda essa onda de negacionismo que teve de alguns anos para cá, né, digamos, acho que não contra-ataque, né, porque não, mas que vai ter um refluxo bem maior dessa necessidade, e da importância de se praticar essas políticas pautadas em evidências vai ser bem grande, vai ser bem algo que a gente vai ver ainda crescer bem mais. Eu acho que sim. Eu acho que essa coisa, né, a gente sempre pensa, né, por exemplo, né, muita gente diz, não, quando você tem o movimento aí de expansão de direitos, etc., depois você tem o contramovimento, né, conservador de reação a isso e etc. e tal. Vale para os dois lados, né? Então, como você teve agora nos anos recentes um movimento muito conservador, né, de negacionismo, de ideologização, de conservadorismo e etc., você também tem a reação contrária, quer dizer, esse movimento de forças e contra-forças, expansão de direitos, backlash, etc. e tal, vale para um lado, digamos assim, a mesma mecânica vale para o outro lado também. Quer dizer, então, assim como nesses anos recentes você teve a onda conservadora, o negacionismo e daí por diante, é de se esperar uma reação na mesma proporção, de dizer, não, peraí, política tem que ser baseada em evidência, tem que se garantir direitos e etc. É da dinâmica da sociedade, né? Quer dizer, você tem uma certa onda e depois o contraponto a isso, né? A gente espera, claro, que não seja só um movimento pendular, né? Mas que o saldo do enfrentamento dessas forças leve a um resultado positivo e não só a uma oscilação, né? Vamos ver. Eu acho que é nesse ponto que a gente está, né? Então, fazendo uma ponte com a discussão anterior que a gente vinha, esse é o drama dos momentos de transição. É que você não sabe, primeiro, quanto tempo a transição dura, e segunda coisa, você não sabe que desfecho tem a transição, né? Mas me parece que é nesse ponto que nós estamos, né? Eu estou chamando muito atenção para o fato de, olha, não tem modelo, não tem paradigma, você tem uma busca por caminhos e etc. E é isso, quer dizer, o quanto essa busca por caminhos dura e qual é o caminho que prevalece, isso depende da dinâmica das forças sociais. É aí que nós estamos. E a questão da Covid também, da pandemia no geral, e a necessidade de você ter esse refúgio nas informações científicas, na pesquisa rápida, criou também uma janela de oportunidade perfeita para intensificar esse reforço pela busca por evidências e principalmente por programas não efetivados, mas pautados nessas evidências para poderem ser efetivos, né? Talvez a gente não tenha nenhum modelo específico para seguir, mas tem um momento assim bem oportuno para se colocar em prática e intensificar essa necessidade. Eu sou dessa opinião, de que claro,
mais uma vez, né, sem ingenuidade. Obviamente que se tivesse que sublinhar uma palavra só desse contexto atual, a palavra era gravidade, risco, vulnerabilidade, enfim, seriam palavras, digamos assim, com uma tônica negativa. Agora, eu estou longe de ser pessimista nesse quadro e tal, eu não me enquadro entre os pessimistas, porque eu acho que, em primeiro lugar, se abriram oportunidades. O que me parece é o seguinte: o sentimento de urgência, de que não dá para fazer as mesmas coisas que se fazia antes, é muito mais forte com a pandemia. Então, a gente vinha numa toada, digamos assim, de uma certa... As coisas são lentas mesmo, e esse processo é delicado, e tem que ir devagar, e papapá. Então, nos acordos do clima, era muito essa discussão. Sim, claro, tem uma mudança climática, mas é complicado chegar a acordos, então é melhor um acordo suave, mas que todo mundo cumpra, do que um acordo hiper, super ambicioso, mas que nós vamos ter dificuldade de implementar. Então, havia um gradualismo muito pouco ambicioso, digamos assim. Havia um gradualismo tanto quanto acomodado no debate público, né? E me parece que a pandemia mexeu um pouco com isso. A pandemia meio que trouxe um certo sentimento de urgência na busca por respostas. Então, isso é uma baita oportunidade. Quando você soma isso com o fracasso do populismo de direita e de esquerda, mas principalmente de direita, porque, digamos assim, ele vinha sendo mais nocivo. O populismo de esquerda estava um pouco confinado a alguns casos, atualmente, né? Então, você tem essa sensação de fracasso, né? Olha o que aconteceu com o Trump. Olha o que está acontecendo com a popularidade do Bolsonaro, e o pior ainda está por vir, talvez, no caso brasileiro. Olhem a posição da opinião pública do Reino Unido, agora ficou um pouco nebuloso com a pandemia, mas com o Brexit. Enfim, se tinha uma série de evidências que diziam o seguinte: esse blefe, essa coisa performática do populismo de direita, cadê as evidências de que isso dá certo, né? Então, algo se move, certo? Alguém, como disse um colega olhando os resultados das eleições de domingo, falou: bom, para mim, o resultado das eleições de domingo mostra o seguinte: voltamos aos anos 80, certo? Então, ele fazia uma certa leitura das forças políticas que ganharam, e etc, etc. E aí eu brinquei com ele, dizendo: bom, você pode ver isso de duas maneiras, né? Eu estou com essa coisa das duas maneiras, né? Você pode dizer o seguinte: bom, então retrocedemos 20 anos, né? Porque 20 não, 40, né? Porque de 2020 para os anos 80. Eu falei: ou você pode dizer que a gente avançou 20, porque para alguns de nós a gente estava nos anos 60 e agora a gente foi para os anos 80. Então, o certo é o seguinte: nós não estamos hoje no mesmo lugar que nós estávamos alguns meses atrás, certo? Não necessariamente é uma situação dos sonhos, mas alguma coisa se moveu, né, nisso tudo. E não só aqui, quer dizer, no panorama internacional, você vai vendo que as coisas se movem, certo? Quem há 2, 3 anos atrás cravava que estava se abrindo um novo ciclo de direita e etc e tal, bom, já não sei se dá para fazer essa afirmação da mesma maneira como se fazia 3 anos atrás, certo? O quadro me parece bem diferente. Claro, tem um risco aí, que é o seguinte: já que nós estávamos brincando de voltar para os anos 80, quer dizer, o risco é que o próximo passo seja voltar para os anos 2000. E não vai ser bom a gente estar na terceira década do século repetindo o que a gente fez 30 anos antes, certo? Não estou falando de repetir o partido, de repetir o governante, estou de repetir a agenda, né? Porque o momento é outro, não dá para repetir, certo? Lembrem lá da famosa frase, né? A história não se repete, etc, etc.
Então, o que nós precisamos fazer é buscar, independente de com qual partido ou de com qual candidato, uma agenda renovada. Então, eu olho com uma certa atenção para o que está acontecendo, por exemplo, agora na Argentina, o que vai acontecer na Bolívia, né? Porque você tem a volta dos partidos que estavam antes do curtíssimo ciclo da direita nesses países. Então, a grande interrogação que está na minha cabeça é: eles vão repetir a agenda dos anos 2000, né? O presidente da Argentina vai repetir a agenda do período Kirchner, ou ele vai conseguir ter uma agenda renovada para o contexto da década de 2020, né? A volta do MAS na Bolívia vai repetir o governo Evo, ou ela vai atualizar a agenda que ela implementou anos atrás para o contexto de 2020? Essa é uma boa interrogação. Essa é uma questão interessante de se analisar nesses próximos 2 anos, porque talvez ela seja uma antecipação do que a gente pode ter no Brasil depois de 2022. Assim como é interessante olhar para o Uruguai, né, e ver o seguinte, né, o presidente do Uruguai, ele vai repetir a agenda que o vizinho dele, do outro lado do Rio da Prata, implementou, ou ele vai buscar uma agenda de direita ou centro-direita diferente do que se tentou fazer nos governos que tentaram voltar ao liberalismo dos anos 90 na América Latina. Então vai ser muito interessante olhar, por exemplo, nesses próximos anos agora, o que esses países que estão nessa nova onda, digamos assim, de governo, que tipo de resposta, que tipo de agenda, que tipo de narrativa eles vão estar produzindo. Acho que isso vai dizer muito sobre o que pode acontecer também no Brasil ao longo dos próximos anos. O que mais, jovens? Opa, já deu 9 horas. Então, tá bem. Gente, então nós vamos fazer o seguinte, olha, vamos parar por aqui hoje. A gente se encontra de novo, então, nessa quinta-feira agora. Na quinta-feira agora, eu já disponibilizo para vocês a instrução para o trabalho final da disciplina, tá? E aí eu vou dar a vocês, então, até a semana que vem, para que vocês me entreguem esse pequeno ensaio que eu vou pedir, que é justamente para que vocês, aqueles que conseguirem caprichar tanto a ponto de ir muito mal, para que vocês tenham tempo de fazer a chamada recuperação, uma segunda avaliação, ainda antes do término do curso, tá bom? Então, na quinta-feira, perdão, se vocês ainda tiverem questões que vocês queiram comentar, a gente retoma isso na quinta-feira. Temos espaço, temos tempo para isso. Se vocês não tiverem novas questões, eu vou talvez fazer um último comentário final e apresentar a vocês o que é a avaliação que deve ser entregue na semana que vem. Obviamente, aqueles que não tiverem condições de estar na aula de quinta-feira vão poder acessar essas mesmas instruções no quadro de avisos do TDIA. Então, se alguém de vocês tiver problema, obviamente, não se desespere, as informações vão estar disponíveis por lá também. Mas é sempre bom apresentar ao vivo, porque aí a gente tira dúvidas, se for preciso ajustar algum procedimento, prazo e etc., a gente conversa aqui na quinta-feira e combina isso juntos. Tá bom? Então tá bom, gente. Então ficamos por aqui hoje e a gente se vê na quinta. Tá bom? Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Boa noite.